explicando 1 Coríntios 15:50, carne e sangue, por Som Cruz, assim creio. A dificuldade em 1 Coríntios 15:50 surge porque a frase carne e sangue não podem herdar o reino de Deus parece contradizer outras passagens onde pessoas estão ressuscitadas ou vivas diante de Deus. No entanto, ao considerar o contexto completo, fica claro que Paulo não está falando da inexistência de um corpo, mas da condição humana atual. Na Bíblia, carne e sangue é uma expressão usada para se referir à natureza humana mortal e corruptível, e não necessariamente ao corpo físico em si. Como vemos em Mateus 16:17, carne e sangue não revelaram aquilo a Pedro. E Efésios 6:2. Paulo diz que a luta não é contra carne e sangue, ou seja, não contra seres humanos mortais. Assim, em 1 Coríntios 15:50, Paulo está dizendo que a condição humana atual, mortal e corruptível, não pode herdar o reino. O próprio contexto confirma isso, pois em 1 Coríntios 15:53, Paulo esclarece que é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista de imortalidade. Portanto, não é a troca de corpo por espírito, é transformação da condição do corpo. O corpo continua sendo corpo, mas não mais mortal. Nesse sentido, corpo espiritual não significa corpo feito de espírito. Paulo usa a expressão em 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, não como material versus imaterial. Ele não está dizendo que o corpo é feito de espírito, mas que é um corpo transformado, incorruptível, poderoso, imortal e plenamente governado pelo Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus confirma isso após a ressurreição, ao declarar em Lucas 24:39 que um espírito não tem carne e ossos como ele tinha, mostrando que ressuscitou fisicamente e não como um ser incorpóreo. Além disso, Atos 1:11 afirma que ele voltará do mesmo modo que subiu, indicando que o corpo glorificado não deixa de ser corpo para entrar no céu. Assim, a lógica de Paulo é que carne e sangue, isto é, a condição mortal, não pode herdar o reino. Por isso, os salvos precisam ser transformados por meio do revestimento da incorruptibilidade, não deixando de ter corpo, mas deixando de ser mortais. Isso também ajuda a entender casos como os de Gênesis 5:24, em que Enoque foi tomado por Deus, 2 Reis 2:11, que Elias foi levado, e Mateus 17:3, onde Moisés aparece na transfiguração, que indicam que Enoque, Elias e Moisés já estão diante de Deus não em estado mortal, mas após essa transformação. Portanto, Paulo não está ensinando que o homem deixará de ser matéria, mas que o corpo mortal não pode herdar o reino, sendo necessário que ele seja transformado e revestido de incorruptibilidade, o que está em harmonia com a ideia de não se tornar um espírito, mas de receber a imortalidade.